louvar a Deus pela sua vida nessa noite. Quero aproveitar a oportunidade que os irmãos estão sobre os pés e convidá-los para abrir o texto bíblico em Juízes, capítulo 6, um texto bem conhecido pela igreja. Enquanto os irmãos estão abrindo a sua Bíblia para encontrar o texto bíblico de Juízes, capítulo 6, eu já quero externar a minha gratidão a Deus por estar aqui nessa noite participando desse evento, dessa festividade tão abençoada, com a participação dos varões, dos homens. Louvo a Deus pela vida do pastor Van, um pastor, um amigo, que Deus continue abençoando o servo de Deus por toda a sua casa, a sua família e o seu ministério. Glória a Deus, louvo a Deus pela vida dos demais irmãos, os elementos da casa de Deus, pastor Jadson, da Igreja Unida, também é um amigo nosso que Jesus nos apresentou, a quem eu tenho respeito e honra pela vida do nosso pastor Jadson e da sua igreja. Ali o diácono Pedro, quarta-feira estive aqui na campanha, glória a Deus, da renúncia, vim ouvir o servo de Deus pregar e também adorar a Deus junto na igreja desse lugar. Glória a Deus. E hoje, aprove a Deus, estamos aqui para podermos compartilhar com a igreja uma porção da palavra de Deus. Eu serei muito breve. Quando os irmãos pensarem que eu estou começando, eu já vou estar terminando a mensagem em nome de Jesus. Amém? Mas quem achou o texto bíblico diz glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Juízes, capítulo 6, a partir do verso 11, a palavra do Senhor nos diz: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás o Abiezita, e Gideão seu filho estava malhando trigo no lagar para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? Que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrará a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. O 16 diz: E o Senhor lhe disse: Porquanto hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fosse um só homem. Amém? Felicidade, querido, glorificando a Deus, adorando ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. A banda nos ajuda, a gente subir o tom, a banda sobe conosco. Queridos irmãos, diante do texto bíblico que nós lemos, eu quero trazer uma breve reflexão para este culto nessa noite, para todos aqueles que aqui nos ouvem, louvado seja Deus. E baseado nesse texto bíblico que nós lemos, eu quero falar um pouco a respeito da origem de Gideão. Todos nós, aleluia, não estamos aqui meramente por estar. Todos nós temos uma origem. Todos nós, aleluia, somos, glória a Deus, temos uma história. Todos nós somos uma linhagem. Gideão não era diferente. E eu quero falar sobre alguns aspectos, glória a Deus, da origem de Gideão. Quando nós lemos o texto bíblico e olhamos para o contexto histórico dentro desse texto sobre a vida de Gideão, nós percebemos que o seu nome em hebraico significa, aleluia, batedor ou lenhador, ou seja, o nome, aleluia, de Gideão em hebraico significa praticamente guerreiro que derruba, ou seja, Gideão, aleluia, ele já está
estava no coração de Deus. O seu nome na origem hebraica fala sobre guerreiro, e Gideão, aleluia, ele de fato se tornaria um guerreiro na presença de Deus. Todos nós estamos aqui hoje, aleluia, já fomos escolhidos por Deus para ser um guerreiro na sua presença, para ser um guerreiro nas suas mãos, para ser um guerreiro na sua obra. Você, varão que está aqui nessa noite, você é um guerreiro de Deus, para poder guerrear as batalhas, para poder guerrear na obra do Senhor. Deus te escolheu como um guerreiro. Você é o homem comum, você é um guerreiro escolhido por Deus. Louvado seja o nome sempre. Gideão, em hebraico, seu nome significa guerreiro que derruba. Glória a Deus. Quando olhamos a história de Gideão, percebemos, a Bíblia vai nos contar que Gideão, ele era o filho mais novo de Joás. Quem era Joás? O pai, aleluia, de Gideão. Joás era um israelita da tribo de Manassés, pertencente ao clã dos Abiesitas. E a Bíblia vai dizer, na história que nós lemos no texto bíblico, a Bíblia vai dizer que Joás era um homem respeitado em sua comunidade, e nós percebemos diante dessas informações e temos, aleluia, entendimento que Gideão é da linhagem da tribo de Manassés. Veja que Gideão, ele vem de uma linhagem, ele tem uma origem, ele não é, aleluia, um personagem qualquer na Bíblia, ele não é alguém que surgiu do nada, ele vem de uma linhagem, ele tem uma origem, assim como eu e você, nós temos uma linhagem, nós temos uma origem, glória a Deus, e nós entendemos que Gideão, ele é da origem da tribo de Manassés. E falando sobre esta origem, falando sobre esse contexto da linhagem, da origem de Gideão, percebemos que Gideão não era um homem qualquer. Gideão, ele tinha uma origem, Gideão, ele vinha de uma linhagem. A linhagem de Gideão procedia, aleluia, da tribo de Manassés. Nós entendemos um pouco da sua origem, da sua história, da sua linhagem. A que tribo Gideão, aleluia, pertencia. Quando falamos da sua origem, falamos também sobre a região geográfica aonde Gideão residia, porque o texto que nós lemos vai dizer que Gideão, ele morava na região de Ofra, e geograficamente, aleluia, Ofra estava localizada ao oeste do rio Jordão, na região montanhosa de Efraim, na tribo de Manassés. Esta geograficamente era a região em que Gideão residia. Gideão, ele tinha uma origem, Gideão, ele vinha de uma linhagem, de uma tribo que era a tribo de Manassés, e geograficamente ele tinha uma localização, aleluia. Gideão, ele residia em Ofra, como acabamos de falar. Gideão, ele habitava naquela terra que ficava localizada ao oeste do rio Jordão, na região montanhosa de Efraim, que era da tribo de Manassés. Ou seja, entenda isso, que daqui a pouquinho você vai entender aonde eu quero chegar. Aleluia. Primeiro nós falamos que Gideão, aleluia, ele tem uma origem, ele tem uma linhagem. Aleluia. Segundo Gideão, ele mora em um lugar, em um espaço geográfico. Gideão, ele tinha um lugar, ele morava, habitava em uma terra. Aleluia. Ele tinha um espaço geográfico onde ele habitava, onde ele morava. Gideão também, ele tinha a sua condição social, assim como todos nós. Nós viemos de uma origem, nós, aleluia, somos descendentes de uma linhagem, nós habitamos em uma terra, em um bairro, em um espaço geográfico, e nós também temos a nossa condição social. Gideão tinha uma condição social descrita no texto que nós lemos, lá no versículo 15. Gideão fala sobre a sua condição social, e a Bíblia vai afirmar que, aleluia, sua família era mais pobre, aleluia, Manassés. E eu fico observando que o texto não vai dizer, aleluia, que a família de Gideão era mais pobre de Ofra, nem era mais pobre de Manassés. Ou seja, aleluia, da tribo de Manassés, a família de Gideão era que tinha menos condições,
nações. A família de Gideão não era mais pobre de Ofra. A família de Gideão era mais pobre da sua linhagem, da linhagem da tribo de Jessé, de Manassés. A Bíblia vai dizer que da linhagem da tribo de Manassés, a família de Gideão era menor. Quem diz isso, pastor? O versículo 15. Gideão, ele fala sobre a sua condição social, aleluia, e nós podemos ver que a sua família era mais pobre em Manassés. Ele era o menor na casa do seu pai, louvado seja o nome do Senhor. E nós podemos perceber, diante dessas informações, isso nos dá a entender que Gideão não tinha, aleluia, não vinha de uma família rica ou influente na cidade, mas sim de uma família humilde. Apesar disso, Deus escolheu Gideão para libertar e liderar Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Acho que eu ainda não entendi. Eu vou melhorar para ver se você glorifica a Deus. Gideão, querido, ele vinha de uma, aleluia, de uma linhagem aonde a sua família era mais necessitada da sua linhagem. Mas Gideão morava em uma localização aonde Deus olhou para Gideão e não se importou, aleluia, se a família dele era rica ou pobre. Deus não olhou para a condição social da família de Gideão. Deus não olhou se ele era o menor, se a família dele era desprovida, aleluia, de muita coisa. Deus olhou para Gideão. Deus escolheu o improvável e disse a Gideão: é você que vai escolher, é você que vai levantar para libertar Israel da opressão dos inimigos. Levante a mão essa noite, porque Deus escolhe os improváveis. Deus não está preocupado com a sua condição social, se a tua família é rica, se a tua família tem influência. Deus está dizendo: eu escolho os improváveis, eu escolho aqueles que não são e faço ser. Deus está te escolhendo nessa noite. Deus está nessa noite dirigindo. Eu te escolho pela influência que você tem, eu te escolho pelo que você é. Deus já escreveu em você um varão valoroso para poder, aleluia, te levantar, para poder te usar. Louvado seja o nome do Senhor. Deus escolheu o improvável para usar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus escolheu Gideão para liderar e libertar Israel. Deus escolheu aparentemente alguém provável, sem condição alguma, para libertar Israel dos seus opressores. Aleluia, louvado seja Deus. Os midianitas queriam oprimir Israel, mas Deus escolheu alguém, aleluia, improvável, sem condição alguma, para poder libertar, liderar o seu povo. Glória a Deus, da opressão. Louvado seja o nome do Senhor. O texto vai dizer que Israel era oprimido pelos midianitas. E quando nós olhamos para o texto, às vezes nos perguntamos quem são os midianitas. Quem é esse povo que oprimiu durante 7 anos Israel? Quem é esse povo que durante 7 anos oprimiu o povo de Deus, saqueando as suas colheitas e roubando tudo que eles produziam? Os midianitas, querido, eram descendentes de Abraão. Por que eles eram descendentes de Abraão? Porque eles, glória a Deus, era da linhagem de um dos filhos de Abraão. De um dos filhos de Abraão vieram a linhagem dos midianitas. E este povo, que era da linhagem de Abraão, eles tinham ligação familiar com Israel, mas se afastaram de Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Os midianitas, eles se afastaram do verdadeiro Deus. E durante 7 anos Israel plantava, os midianitas vinham e tomavam tudo, deixando o povo sem sustento e sem esperança. Glória a Deus. Sem sustento, sem esperança e sem força para lutar. Glória a Deus. Os midianitas eram um povo nômade que vivia pelos desertos, aproveitando-se das caravanas
que passava em viagens. Então os midianitas, como nômades, saqueava, glória a Deus, os bens, os alimentos de toda a caravana que passava pela sua região. E é este povo, os midianitas, descendentes da linhagem de Abraão, que durante 7 anos oprimiu Israel, que durante 7 anos saqueou, glória a Deus, saqueou os bens de Israel. Tanto que o texto vai nos contar agora que Gideão, ele estava malhando trigo aonde? No lagar. O lagar onde Gideão malhava o trigo, querido, era um lugar impróprio e incomum para esse tipo de trabalho. Pela opressão dos midianitas, a opressão que Israel vivia, obrigou Gideão a realizar suas atividades em um lugar impróprio, em um lugar insalubre, em um lugar que não era apropriado para aquele tipo de trabalho. O que é o lagar, pastor? Era uma estrutura usada para pisar uvas e produzir vinho. Mas o que Gideão fazia em um lugar inapropriado para o que ele fazia? Gideão, ele não produzia vinho, Gideão não pisava em uvas para produzir vinho, Gideão, ele malhava trigo, Gideão, ele fazia colheita de trigo. E o que é que ele está fazendo, malhando trigo no lugar de pisar uvas? Ele estava escondido, ele estava realizando as suas atividades em um lugar insalubre, em um lugar inapropriado para a sua atividade. Muitas das vezes, as opressões do mundo, as opressões que cercam a nossa vida, nos obriga, aleluia, a servir a Deus de forma acuada e aleluia, nos impulsiona a servir a Deus, a ganhar em lugares, glória a Deus, opresso, mas querido, e tem uma coisa: Deus é aquele que vê tudo, Deus é aquele que registra tudo. Deus estava vendo Gideão malhando trigo no lagar, no lugar impróprio, no lugar que não era apropriado para a sua atividade. Deixa eu lhe contar uma coisa: Deus está vendo a opressão que você está vivendo, Deus está vendo as humilhações que você está passando. Ei, Deus está vendo tudo. Deixa eu lhe trazer a boa nova. Tem surpresa de Deus. Deus está entrando com providência e Deus vai agir na sua vida. Essa opressão vai cair por terra. Deus chegará com milagre e provisão para a tua vida. Gideão malhava trigo no lagar. Pastor, se o lagar ela não era lugar de pisar uva e produzir vinho, onde era um lugar adequado para poder, aleluia, fazer a colheita do trigo e separar, aleluia, o trigo da palha. Eram as colinas, eram as montanhas. Aleluia, Gideão não era para estar, aleluia, em uma caverna, praticamente em um lugar insalubre, próprio para a sua atividade. Gideão era para estar em cima da colina, em cima da montanha, aonde o vento soprava, porque ele jogava o trigo, aleluia, e o vento que vinha da colina dava sobre o trigo e separava, aleluia, o trigo da palha. Pastor, eu fico até, aleluia, meio temente a Deus em falar isso. Quando eu estava lendo esse texto, relendo esse texto hoje, glória a Deus, e eu li esse texto e eu percebi que Gideão estava oprimido, realizando. Dá para imaginar você trabalhando em um lugar insalubre, um lugar inadequado para você realizar as suas atividades. É ruim. Eu trabalho com muitas pessoas e o que mais ouço, às vezes, é reclamações. Pessoas insatisfeitas no lugar que está, fazendo o que faz. Será que Gideão estava fazendo aquela atividade dele alegre? Será que Gideão estava feliz? A gente vai ver que não.
O próprio texto vai nos dizer isso. Mas Gideão estava lá malhando o trigo no lagar. Gideão estava lá, aleluia, pisando, aleluia, glória a Deus, no lugar de pisar uva, ele estava malhando o trigo. Será que ele estava ali dando glória? Será que ele estava ali, aleluia, dizendo que Deus é bom o tempo todo? O próprio texto vai dizer que quando o anjo aparece para ele, diz: varão valoroso, Deus é contigo. Glória a Deus. A resposta de Gideão: ah, Senhor meu, se tu és comigo, porque tudo isso nos sobreveio. E o que é dito, aleluia, do que o Senhor fez aos nossos pais? Como é que o Senhor diz que é comigo se eu estou aqui nesse lugar inapropriado? Como é que o Senhor diz que é comigo, aleluia, se eu estou, aleluia, realizando as minhas atividades em um lugar escondido? Como é que o Senhor diz que é comigo e eu estou, aleluia, oprimido dentro desse lagar? Quantas das vezes, aleluia, você já não se sentiu, aleluia, como Gideão? Quantas das vezes você, aleluia, em oração já disse a Deus: se tu és na minha vida, porque eu estou passando por isso. Se o Senhor é na minha vida, porque tudo isso me sobreveio. Se o Senhor é na minha vida, porque a minha família está desse jeito. Quantas das vezes em oração você já não questionou a Deus, aleluia, por estar nessa situação? Há momentos em que Deus nos permite passar que nós não entendemos e questionamos a Deus. Alguém olha para mim, para você e diz: mulher de Deus, e você se questiona: se eu sou mulher de Deus, porque eu estou passando essa provação? Quando alguém diz homem de Deus, você diz: eu sou homem de Deus, porque isso está acontecendo comigo. Não é pelo fato de sermos homens ou mulheres de Deus que nós vamos ser, aleluia, privados de passar provações, de passar vendavais. Aleluia, mas Deus prova quem Ele ama. E todo crente que é provado, aleluia, quando ele persiste e resiste, Deus chega com provisão, Deus chega com vitória, Deus chega com milagres. Oh, Deus maravilhoso. Aí a Bíblia diz: Gideão malhava o trigo no lagar. O trigo normalmente era malhado ao ar livre, em locais elevados, onde o Senhor ajudava a separar o grão da palha. Glória a Deus. Eu estava lendo isso hoje, e quando Gideão ele subia, e quando o trigo era separado no local adequado, que eram as colinas, as montanhas, quando o trigo era jogado para cima, o vento dava sobre ele e separava, glória a Deus, a palha do grão. Aleluia. Aí eu lembro daquele texto onde os trabalhadores estavam semeando o trigo. O inimigo foi e plantou o que no meio? Os trabalhadores foram para o Senhor e disseram: Senhor, jogaram o trigo, jogaram o joio no meio do trigo. O Senhor quer que nós arranquemos. Porque quando as coisas ruins acontecem em nosso meio, queremos resolver logo na força do braço. Queremos resolver logo do nosso jeito. Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes Deus permite situação que não é para você resolver, aleluia, com o teu braço. Não é para você resolver do teu jeito. É para você ter um discernimento. É para você orar. É para você buscar a Deus. É para você, aleluia, descer na presença de Deus e pedir a Ele direção. Aleluia, para saber como resolver na verdade. Segura aqui comigo e eu já vou encaminhar para o final. Aí os homens, aleluia, queriam resolver no braço, na força, aleluia, Senhor, quer que nós arranquemos. Mas o Senhor da seara tinha discernimento. Olha para quem está do teu lado carinhosamente e diga para ele, diga para ela: aprenda a ter discernimento em situações.
Haverá situações que Deus permitirá na sua vida que você vai precisar de discernimento de Deus para não agir, aleluia, do seu jeito, da sua maneira, aleluia, para não agir, aleluia, de forma carnal. Os homens sem direcionamento olhou para o Senhor, aleluia, dono da plantação, quer que arranquemos. Mas o dono, aleluia, do plantio tinha discernimento. Chamou os homens e disse: não arranca nada, deixa crescer junto, aleluia. Não arranca nada, deixa crescer junto, aleluia. Porque haverá um momento, aleluia, o momento é o da colheita. Quando na sua colheita a separação vai ser feita. Tem coisa que eu e você não vai resolver do nosso jeito. Verdade. Tem coisas que Deus vai permitir, que é para você ter discernimento e orar, para você ter discernimento e deixar Deus agir, para você ter discernimento e deixar que o próprio dono da colheita, aleluia, vai fazer a separação, aleluia. O que é teu, aleluia, ninguém rouba. O que é teu está guardado, ninguém vai tomar. Não tem agir do seu jeito, deixa Deus agir por você. E lendo esse texto de Gideão, a colina era o lugar de separar a palha do grão. Pastor, e o que é que separava a palha do grão? Era o quê? Fala com fé, aleluia. O que separava a palha do grão era o... Eu fico temeroso quando eu li isso, eu fiquei temeroso. Porque Deus, muitas vezes, permite ventos, pastores, em nossas vidas, que é para separar a palha que está em nosso meio. Muitas das vezes não entendemos o porquê Deus permite certas entranhas em nossa vida. É para separar a palha. O que é palha vitória, o que é palha revolta, o que é trigo, o que é glória, permanece no lugar. Só Ele é Deus. Se quem é trigo, essa noite levanta Ele. Se você é trigo, pode vir dentro, pode vir chuva, pode vir tempestade. Você permanece no lugar. Você permanece no lugar. Porque foi Deus quem te colocou aonde você está, louvado seja Deus. Grande Deus! Aleluia. É por isso que muitas das vezes, quando o vento assopra, muitos vão embora e a gente não entende o porquê. É porque palha, o vento quando sopra leva a palha. O vento quando sopra, aleluia, a palha vai embora, só permanece, aleluia, quem é grão, só permanece quem é trigo. Eu recebo a autoridade de Deus nessa noite para profetizar na tua vida. Você não é palha, meu filho. Você não é palha, minha irmã. Você é trigo que Deus plantou nesse lugar. Você é grão que Deus plantou nessa árvore que glorifica a Deus. Porque você é trigo nesse lugar. Glória. Grande Deus! Glória a Deus! O vento faz a separação. Glória a Deus. E às vezes não entendemos. Como pastor de igreja, pastor, já tive a oportunidade de Deus já nos deu a oportunidade, já nos confiou de pastorear várias igrejas na capital, interior. E a gente vai ganhando experiência com o passar do tempo. Eu digo que minha juventude foi na igreja. Eu sirvo a Deus há alguns anos. Desde os meus 9 anos, 10 anos, já cantava em grupinho. Cordeirinho de Cristo, Assembleia de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E ali fui virando pré-adolescente, adolescente. Glória a Deus. O vento soprou na casa dos meus pais. E esse vento, pastor, levou a vida do meu pai. E meu pai deixou minha mãe viúva com 8 filhos para criar. E minha mãe sentiu tanta perca do meu pai que com 7 anos depois
Jesus também levou ela. Pelo fato do meu pai ter morrido, minha mãe com 8 filhos para criar. Então ela já começou a distribuir alguns. E eu fui de uns que já foi distribuído para morar de favor em casa de parentes. E o vento soprava, levava palha. Mas eu sabia que Deus tinha me feito trigo. Glória a Deus! Aleluia! E eu comecei a morar de favor na casa de um tio, na casa de uma avó, na casa de um, na casa de outro. Me levaram embora para morar em Salvador com parentes que eu nunca tinha visto na minha vida. Vieram para um carnaval aqui em Aracaju. Me viram na casa da minha avó, né? Pequeno, feinho, magrelo, só tinha orelha. Aí uma delas olhou para mim e disse: de quem é esse menino? Aí disseram: é de Irá. Posso levar ele para mim? Minha mãe olhou e disse: leva. Ela comprou a passagem e me levou embora. Fiquei morando na Bahia, em casa de estranho, porque era parente que eu nem conhecia. E eu fiquei ali cerca de 4 anos. Até que um dia teve um evento da empresa Deso aqui de Aracaju. Teve um evento na Bahia e eu tinha um tio que era chefe de transporte dessa empresa. E ele foi participar desse evento na Bahia. Acabou o evento, vindo embora para Aracaju, passou lá na casa da minha tia. Quando eu vi ele chegando, eu disse: eu vou embora hoje. E arrumei tudo que eu tinha, chorando, pedi a ele para me trazer embora. Enfim, né? Minha tia criou resistência, mas acabou vindo embora. Fiquei morando alguns meses com ele. Voltei a morar com minha tia, não dá certo, vai morar com outra tia. E assim foi minha vida durante alguns anos. E desde a minha adolescência, da minha juventude, eu com 15, 16 anos. Quando minha mãe faleceu, eu tinha 16 anos. 16 anos eu já era órfão de pai e mãe. E eu orava a Deus, dizia: Senhor, eu já não tenho pai, não tenho mãe. O Senhor agora é meu pai, minha mãe, e o Senhor vai me ajudar a formar a minha família. Eu comecei a orar nesse propósito com 16, 17 anos. Eu orava ao Senhor, fazia vigília sozinho a noite toda, cantava hino da harpa durante a madrugada, lia versículos bíblicos, lia o salmo, cantava, mas ele era a noite toda cantando o hino da harpa e lendo Bíblia e cantando o hino da harpa. Mas eu dizia: Senhor, eu quero a minha vitória. O vento está soprando, mas eu sou trigo. O vento está soprando, mas eu sou trigo. Com 17 anos eu fui pedir, aleluia, minha sogra para namorar com a filha dela. Assembleando, ousado. Cheguei lá e conversei com a mãe dela olhou para mim e disse: você não é homem para namorar com minha filha, que futuro você tem para ela? E não permitiu. Eu digo: Jesus, eu sou trigo, eu sou grão, eu vou orar. Se ela desistiu, o problema dela. Mas eu disse a ela: eu vou continuar orando. E continuei orando. Um ano depois, a mãe dela manda ela me convidar para um almoço. Eu fui almoçar na casa dela. Depois do almoço, a mãe dela disse: senta aqui para a gente conversar. Ela disse: eu percebi que durante os cultos e durante os ensaios do grupo de jovens, você e minha filha continuam muito próximo, né? Quais são as suas intenções com ela? Eu disse: a minha intenção é das melhores possíveis. Se a senhora permitiu eu namorar ela, com 2 anos eu caso e tiro ela daqui. A mãe dela não acreditou. Por quê? Eu entendo a preocupação da mãe dela, porque hoje eu sou pai de uma menina de 15 anos. Dali meu filho com 20 anos. E hoje eu sou pai de uma menina. E quando a gente é pai de menina, a gente muda o pensamento em muita coisa. E eu já me encaminho para o final. E para encurtar a história, glória a Deus, ela permitiu eu namorar com a filha dela. 1 ano de namoro, eu noivei. 1 ano eu noivei. 6 meses depois de noivar, eu já estava casando. E para a glória de Deus, mês de março do ano que vem, eu vou fazer 23 anos casado com ela. Pretendo ficar casado até Jesus levar o Glória a Deus. da igreja.
Aleluia, o vento sopra, mas quem é palha, Deus preserva no lugar. O vento sopra, mas quem é trigo, melhor dizendo, Deus preserva no lugar. A palha desiste, o palha o vento leva. A palha vai embora, mas quem é trigo, Deus conserva no lugar. Quem é trigo, aleluia, o vento leva. Deus vai te abençoar, Deus vai te dar vitória. Só quem é trigo nessa noite fica de pé com permissão. Gosto aqui, se você é trigo, fica de pé. Em nome de Jesus. Glória a Deus, Pai. Aleluia. Glória a Deus. E eu agradeço a Deus, querido, tudo que Deus ele realizou na minha vida. Eu estava conversando quarta-feira com o pastor Van, e contando um pouco do meu testemunho para ele. Glória a Deus, e eu louvo a Deus, porque Deus tem me dado muito mais do que o que eu mereço. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sempre agradeço a Deus e digo, Deus, nada é meu. Eu sou apenas um mordomo que o Senhor confiou em mim algumas coisas para administrar. Então, me dá sabedoria para administrar o que o Senhor colocou, confiou em minhas mãos. Aleluia. Eu digo, me dá sabedoria para administrar minha casa, a minha família, o meu trabalho. Aleluia. Aquilo que o Senhor confiou nas minhas mãos, a tua obra. A gente precisa de sabedoria e discernimento para poder administrar o que Deus nos confiou, igreja. Glória a Deus, Pai. Glória a Deus, e eu louvo a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida, porque eu disse ao pastor, vamos quarta-feira, glória a Deus, quando o vento soprou, que eu fiquei órfã, morando de favor na casa de outro, muitos olhavam para mim e diziam, esse menino não vai dar para nada que presta, aleluia, olhavam para mim, eu ouvi isso várias vezes da boca de meus tios, da boca da minha avó, olhava para mim e dizia, esse menino não vai dar para nada que presta, aleluia, palavra machuca, aleluia, mas eu não deixava aquilo entrar no meu coração. E quando ele dizia para mim, não vai dar para nada que presta, eu o repreendia e eu mantinha firme no meu coração, dizendo, Deus, um dia o Senhor vai mudar a minha história, um dia o Senhor vai fazer de mim alguém na vida, louvado seja Deus. Glória a Deus. Eu estava contando ao pastor Van que muitas das vezes em reuniões de famílias, aniversários, glória a Deus, casamento de familiares, ou até mesmo em festa das igrejas, onde pastoreei, e minha família chega, a história agora é outra. Aleluia. Às vezes elas vão me apresentar para amigos delas, e eu percebo, pastor, um orgulho com que elas me apresentam, porque elas chegam para os amigos, aí me chama e diz, cara, quero lhe apresentar alguém. Quando vai me apresentar, ele diz, olha, esse aqui é meu sobrinho, ele é pastor da Assembleia de Deus. E você percebe o orgulho com que ela me apresenta para os amigos, aleluia. Mas isso não me enche de orgulho quando eu ouço, em toda a oportunidade que Deus permite elas fazerem isso e falarem isso acerca de mim. O Espírito de Deus em meu coração me diz, filho, lembra que há muitos anos atrás você ouvia da boca dela dizendo que você não ia dar para nada que presta. Os anos se passaram e olha o que é que você ouve da boca dela, dizendo que você é o pastor. Aleluia, veja o orgulho com que ela fala que você hoje, quem é que faz isso? É Deus, é Deus, Jesus é improvável, é Jesus que não há, e vai ser alguma coisa, querido. Glória a Deus. Aguante a mão e eu encerro nessa noite em nome de Jesus. Aleluia. Não importa da onde, aleluia, você veio. Não importa a sua condição social. Não importa, aleluia, se você é rico, se você é pobre. Deus está dizendo, hoje é a noite que eu reservei para escolher você, capacitar você, encher você. Nessa noite, em nome de Jesus, a unção de Deus sendo liberada sobre a tua vida. É o poder de Deus que está te capacitando. Se você nessa noite, aleluia, recebe essa palavra, vai recebendo algo de Deus, receba a presença de Deus, receba a graça de Deus, a unção de Deus. Aleluia, nessa noite,
forte. Receba a alma de Deus. Deus está te levantando. Deus está te capacitando. Deus está te erguendo. Você não é falha, você é dentro da presença de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Espírito de Deus, Senhor, toma a tua igreja nas tuas mãos. Abençoa, meu Pai, a tua obra nesse lugar. Abençoa, Pai, a liderança dessa igreja em nome de Jesus. Deus querido, abençoa a membresia dessa igreja. Abençoa os obreiros dessa igreja. Levanta homens e mulheres destemidos desse lugar. Levanta homens e mulheres, ó Pai, que sejam trigo, Senhor, que seja grão. Deus, que dê fruto nessa obra e que o fruto permaneça em nome de Jesus. Pai querido, eterno, nessa noite, Senhor, que a graça do Senhor, que a unção do teu Espírito seja derramada, Senhor, sobre o teu povo, sobre a tua igreja. Fortalece, capacita, Deus, em nome de Jesus. Nós louvamos o teu nome, Senhor, e te pedimos, ó Pai, continua na direção, continua no controle de todas as coisas nesse lugar. E por tudo isto, Senhor, eu oro e já te agradeço, crendo na vitória da igreja, na vitória do povo de Deus. E se você acredita nisso, levante a mão, glorifique a Deus e que Deus abençoe.